2015, terminei minha especialização de ortodontia com o professor Anderson. E foi o que eu conversei com o Carlos mais cedo. Eu tive uma sorte, acho que foi a sorte aliada a um momento certo de conhecer a filosofia autoligado e em especial o sistema Damon. Foi quando o professor Anderson trouxe tudo até nós e inclusive me levou num congresso da Órmico em São Paulo. Antes mesmo de eu fazer ortodontia, eu conheci a empresa Órmico, conheci o sistema autoligado, em especial o sistema Damon. Foi quando eu realmente me apaixonei pela ortodontia, fiquei imensamente encantada e foi ali que eu descobri que eu realmente queria seguir essa filosofia e me dedicar a essa área. Tive a oportunidade de fazer parte da equipe do professor Jurandir, da turma do professor Jurandir. Foi um divisor de águas na minha vida, um mestrado com ele na São Leopoldo. Eu me tornei uma nova mulher, uma profissional muito mais completa, soube me portar na frente de pessoas como vocês. Espero ter aprendido direitinho, depois o professor Jurandir me dá a nota. E aprendi muito, não só do sistema autoligado, mas da vida em geral. O professor Jurandir é incrível. Aprendi muito com o professor Darwin. E hoje é muito emocionante realmente estar aqui para contar um pouquinho para vocês. O que eu falei para o professor Carlos anteriormente é que a minha formação com ortodontia, assim que eu me formei em 2015, que eu comecei a atender os meus primeiros pacientes, que eu comecei a colar aparelho, eu tive poucos casos com a técnica convencional. Logo que eu comecei a montar os meus casos no consultório, eu fiz um aperfeiçoamento também com o professor Anderson, em Belo Horizonte, do sistema autoligado, fiz o credenciamento e comecei a trabalhar com o sistema autoligado, alto padrão, né, que é o sistema Damon. Então, eu comecei a ver como as coisas aconteciam muito bem, o quanto a mecânica era compatível com o que a gente aprendia, né, na metodologia, o quanto era real que as coisas aconteciam e as coisas que a gente estudava e colocava em prática realmente acontecia e o quanto aquilo me cativava e me fazia querer sempre aprender um pouco mais e me dedicar nessa área. No mestrado também eu tive a oportunidade de usar outras técnicas, né, outras marcas de sistema autoligado, inclusive no curso que a gente fez com o Henrique Vilela também, mas depois de experimentar um pouquinho outras marcas, eu realmente me identifiquei com o sistema Damon, não é à toa que ele realmente hoje é o melhor no mercado, é o que a gente tem de mais tecnológico, de maior precisão, com os fios de alta tecnologia, as respostas que ele promove. Então, no início, eu estava começando a minha carreira, eu podia ter optado por um bracket, um sistema mais barato, para começar a minha rotina clínica, ter talvez uma lucratividade maior, mas não foi a minha opção. Pelo contrário, a lucratividade com o sistema Damon, utilizando a filosofia certinha do sistema Damon, ela é muito maior, a eficiência nem se compara, e então eu tive, graças a Deus, a oportunidade de, logo no início da minha carreira, trocar toda a mecânica que eu comecei com o sistema convencional pela tecnologia autoligado e só utilizando o Damon. Então, a Bia sabe aí a quantidade de casos que a gente cola por mês, as compras programadas, são muitos casos, e há quase 6 anos eu estou fazendo só ortodontia autoligável com o sistema Damon. Então, eu fico muito satisfeita de iniciar a minha carreira assim. Muitas pessoas dizem que para a gente ter mão, para a gente ter conhecimento da mecânica, a gente tem que ter feito Edwise, MBT, que a gente tem que ter um conhecimento da ortodontia convencional. Eu acho que todo conhecimento, né, toda metodologia que a gente aprende, a gente tem que realmente colocar em prática. Mas o que vai fazer a gente se tornar uma pessoa competente, um profissional competente, é realmente dominar a mecânica. Hoje, eu acho que eu tenho um conhecimento bacana da filosofia, eu estudei ao longo desse tempo todo, profundamente, só a filosofia Damon, e hoje eu faço com muito mais segurança e me sinto muito realizada a cada caso que a gente finaliza, cada caso que a gente planeja, que a gente cola.
às vezes com a ajuda de algum amigo aqui do grupo, de algum professor, mas a gente sempre faz trabalhos bem feitos e com muita responsabilidade e respeito ao nosso paciente. Então, eu escolhi esse tema, também com a ajuda de alguns colegas aqui da nossa equipe. Eu acho que é um tema hoje um pouquinho complexo, né? Muitos profissionais que estão começando na carreira de ortodontia, começando a conhecer o sistema Damon, talvez não usufrui ao máximo do que o sistema proporciona, pela falta de conhecimento ou por não dominar tanto esse assunto torque. Então, o que o sistema tem para oferecer para a gente em relação à prescrição é muito precioso. Então, as prescrições que o sistema Damon oferece para nós no nosso dia a dia realmente é precioso na nossa prática clínica e eu acho que a gente poderia conhecer um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais simples, para a gente poder usufruir ao máximo do que o sistema proporciona. Então, a gente vai iniciar a aula, a gente pode parar a qualquer momento para discutir a fundo alguns detalhes, eu vou falar um pouquinho de torque em si, depois a gente vai entrar em alguns casos, discutir alguns um pouquinho mais detalhado, e vamos continuar aí a nossa noite, que eu acho que vai ser muito divertido. Vamos lá? Ótimo. Só pedindo, pessoal, pode colocar as perguntas no bate-papo, que eu falei para a Carol que depois a gente para e responde para não atrapalhar a continuidade da aula dela, tá bem? Então vamos lá, gente. O que eu considero para o sucesso hoje dos tratamentos ortodônticos são a associação de 3 grandes chaves hoje para o sucesso, que seria a escolha de um sistema autoligado eficiente, como eu disse, né, eu utilizo só o sistema Damon, que é a associação de brackets muito bem fabricados, de alta tecnologia, fios com recobrimento. Desculpe, acho que está entrando som, mas Carol, você ainda não compartilhou a tela, tá? Não? Não. Ótimo, está começando já. Perfeito, agora sim. Certinho? Agora sim. Uhum. Então vamos lá. Desculpa, vamos continuar. Então, como eu havia falado, as 3 grandes chaves hoje para o sucesso dos tratamentos ortodônticos seria a aliança entre 3 grandes quesitos que eu acho principal, que seria a associação de um sistema de brackets eficiente, hoje sistema Damon, em primeiro lugar, brackets de altíssima qualidade e precisão, associada a fios de alta tecnologia com recobrimento de cobre, os fios da Ormik são excelentes, uma biomecânica bem planejada, bem executada. O planejamento, hoje, eu acho primordial, é onde a gente gasta a maior parte do tempo. Para mim, em si, no planejamento. A execução, desde que bem planejada, eu acho que se torna muito mais simples do que o planejamento em si. E o uso de ancoragem esquelética, independente se for dispositivos de ancoragem temporária como mini implantes, mini parafusos, né? Cada um fala de uma forma, ou mini placas. Eu acho que a associação desses 3 fatores traz para a gente uma margem de sucesso muito alta. É sempre assim, na hora da apresentação nunca dá certo que a gente treinou, mas vai tranquila. Então vamos lá. Para mim, qual é a grande importância da gente saber, né, quando e como escolher os torques? Em primeiro lugar, a escolha da prescrição, ela é um grande aliado no tempo de tratamento, porque ela reduz significativamente o tempo de tratamento. Você não fica perdendo tempo em finalizar o caso, né, no final do tratamento. Você começa a visualizar esses resultados antes mesmo de você colocar os fios de acabamento. Então, você começa a ver no fio 14x25, por exemplo, já um início de expressão de torque que você veria só no final e talvez com a associação de torques manuais. Eles promovem a prescrição correta, uma maior eficiência e precisão no tratamento, além da gente conseguir personalizar e individualizar cada caso.
eu digo que é como se fosse na harmonização facial. Tem profissionais que utilizam o mesmo método para fazer, né, todos os pacientes, e aquele paciente fica com um tipo, né, um biotipo semelhante ao profissional que fez. Então, aqui, com a prescrição, a gente consegue delimitar a curvatura de sorriso, a forma de arco, a angulação, o torque, ideal para cada caso, e assim a gente consegue personalizar cada caso de uma forma que fique bem individualizada. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do ângulo de prescrição, da versatilidade dos brackets, tá? Que é só um desenho ilustrativo. Eu vi esse desenho na aula da Daniela Storino, foi quando ela mostrou que eu comecei a entender um pouco mais de torque, e na aula do professor Anderson ficou muito claro, do professor Milano, ele me cedeu algumas imagens, vou mostrar para vocês mais para frente, que foi quando eu consegui entender um pouco mais e esclarecer um pouco mais para mim essa questão de torque. Então, nas prescrições do Damon, a gente tem o low torque, o torque padrão, que é o standard, e o high torque. Então, aqui no esquema em verde, né, a gente tem uma base mais reta em relação ao cursor de colagem. No MX é o que corresponde a mais 7 graus nos incisivos centrais e no Kiel mais 2 graus. Aqui a gente tem uma distância maior da aleta inferior do bracket, né, do bracket, à base de colagem. Então aqui a gente tem uma distância considerada maior e a base de colagem mais reta em relação ao cursor. Já aqui no azul, que seria o torque padrão, né, ele não vem marcado de azul, mas aqui nas aulas a gente coloca em azul para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem a base um pouquinho mais inclinada em relação ao cursor de colagem e a aleta inferior do bracket com uma distância reduzida à base de colagem. Então, essa distância é um pouco menor. E já aqui na situação em vermelho, que corresponde ao high torque, a gente tem a distância entre a aleta inferior do bracket e a base de colagem bem reduzida. Tem casos que a gente tem até um pouco de dificuldade de inserir os acessórios, às vezes gancho, em alguns dentes até um pouco de dificuldade de fechar a tampa, mas nada que compromete a mecânica. E a base de colagem já é bem inclinada. Aqui a gente tem uma distância normal, tá? Então, as 3 prescrições, eu acho que dessa forma, com o cursor de colagem, a gente tem uma visualização mais fácil do que corresponde ao torque individual de cada dente. Então, aqui a gente tem a primeira imagem simulando o low torque. Vocês vão ver aqui passando o slide, ó, o cursor de colagem, como ele muda aqui a posição. A gente consegue ver já a base de colagem um pouquinho mais inclinada e a distância aqui um pouco mais reduzida. E no high torque, a base bem inclinada em relação, né, à superfície do dente e a distância da aleta inferior do bracket bem reduzida à base de colagem. Eu acho que essas 3 imagens a gente consegue visualizar muito bem a diferença. Isso aqui, né, que a gente vai falar agora em relação ao posicionamento dos brackets, né, se ele interfere na expressão ou não dos torques, interfere. A gente vem com essa informação desde a formação do sistema convencional e ela permanece aqui. Então, o posicionamento do bracket na superfície da coroa interfere sim na expressão dos torques e em angulação e inclinação dos dentes. Então, nessa seta azul, a gente teria correspondente à colagem standard, né? Que seria a colagem no centro da coroa clínica. Na linha verde, a gente tem uma colagem mais cervical, estilo Tom Pitts, onde a gente tem uma perda de torque de 24 graus, mais ou menos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E na linha vermelha, uma colagem mais incisal, onde a gente tem um ganho de torque, corresponde ao high torque. Aí acho que aqui ficou claro para vocês, depois a gente pode ceder todas as imagens, as aulas,
fica mais fácil para a gente compreender. Essa imagem é do artigo do professor Darwin. Aqui ele simplifica, né, a tabela de torques de incisivos centrais, laterais e caninos, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, ele separa aqui por cores a prescrição. Eu acho que fica bem fácil de entender para quem utiliza Kiel. Lembrando que na arcada inferior, a gente tem a prescrição tanto para o MX quanto para o Kiel, apenas low torque e standard. A gente não tem o high torque. Aí a gente usa a inversão do bracket para poder mudar a inclinação. Essa tabela o pessoal da Órmico oferece para nós, onde a gente tem detalhado de cada prescrição para cada dente, tanto na maxila quanto na mandíbula, torque, angulação, rotação, referente a cada dente em cada prescrição. O que eu acho muito interessante também no sistema são esses marcadores, né, dos brackets. Então, cada um tem sua cor, fica fácil da gente visualizar na caixinha, às vezes a gente pode bagunçar, perder, e aí fica fácil da gente conseguir achar, né, qual é qual, a marca se mantém, né, de cervical, de colagem, mas essas tabelas ajudam muito quando a gente precisa personalizar bastante cada caso, que a gente precisa de um detalhe maior. Então, eles fornecem as imagens, essas tabelas, fica fácil da gente ter uma colinha ali na gaveta, para na hora que precisar, tá na mão. Tá? Então, aqui é correspondente aos dentes inferiores e o que a gente passou primeiro aos dentes superiores. Essa tabela eu gosto muito, eu acho muito mais fácil de visualizar aí, tanto, né, tem o incisivo central, lateral, canino, pré, aí daqui para frente a gente nem se preocupa tanto. Então, ó, lembrando que a parte inferior nos incisivos, tanto centrais quanto os laterais, a gente tem a prescrição standard, que é a padrão, e low, a gente não tem o high, e nos brackets clear, a gente tem apenas a prescrição padrão, né, inferior. Eu tenho o hábito de usar nos caninos superiores o torque mais 7, então quando eu utilizo o MX, eu uso a prescrição high para os caninos, e quando eu utilizo o Kiel, eu utilizo a prescrição standard para os caninos, mantendo mais 7. Isso em 90% dos casos. Tem casos que a gente, né, modifica um pouquinho, mas eu tenho preferência pelo torque positivo nos caninos, eu acho que dá uma curvatura de sorriso mais bonita, uma inclinação preenchendo o corredor bucal, mas isso varia muito. Muitos me perguntam por que, vocês vão ver aí nos meus casos mais para frente, por que eu utilizo só MX. Então, eu vou ser bem sincera, eu não utilizo só MX, mas eu tenho maior parte dos meus casos tratados com MX. Inicialmente, quando eu comecei, foi porque ele tinha um valor mais acessível, né? Ele era mais barato. Hoje eu acho que essa diferença não é mais, né, significativa, mas eu não vejo, eu vou fazer a pergunta inversa. Por que não usar o MX? Ele tem todas as informações que eu preciso, ele expressa torque da mesma forma, ele tem uma forma boa, ele também é romboide, ele não incomoda, tem uma tecnologia maravilhosa, ele me atende, ele não deixa nada a desejar. Eu não tenho dificuldade com a tampa, nem com a abertura, eu uso os instrumentos corretos de abertura da Órmico, então eu não tenho nenhum problema de abertura, nem de travamento, nem de fechamento, é super tranquilo, então não tem por que eu não usar o MX. Então, para quem está começando, é uma excelente opção, e até para mim, que já estou fazendo há muitos anos, ainda utilizo muito, muito mesmo o MX. Eu utilizo o Kiel quando eu preciso de uma alteração de torque, de uma prescrição de torque um pouco diferenciada, com uma expressão maior de torques, ou quando o paciente tem os dentes pequenos, estreitos, menores, eu preciso de uma pecinha um pouco mais delicada, aí eu trabalho com o Kiel. Mas eu não tenho uma predileção por Kiel, por MX. Eu acho que o MX me atende muito bem. Não, eu acho não, eu tenho certeza. E eu adoro o Clear também. Então, todos os brackets do sistema me atendem muito bem. Eu acho que atendem todos vocês. Então, é uma pergunta que sempre o pessoal me fala no final da aula. Por que você utiliza sempre MX? Então, não é sempre. Mas eu não vejo por que de não usar. A relação custo-benefício é maravilhosa. Então, vamos continuar. Agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho dos casos.
né, que eu tenho. Se tiver algum problema, depois vocês me corrigem. Se tiver alguma dica, também aceito. Mas vamos começar aqui. Eu tenho grande carinho por todos eles. Vou tentar falar um pouquinho. Tem 2 casos aí que a gente vai delimitar um pouquinho mais. Então, essa primeira paciente, a Fran, é uma paciente muito especial para mim. Ela tem só 19 anos, é uma pessoa que era extremamente... não sorria, tinha uma autoestima muito baixa, e ela tinha apinhamento severo, tanto superior quanto inferior, na região anterior. E eu optei por fazer a colagem, né, estándar invertido superior. Eu queria um torque que fosse negativo, mas que fosse um pouquinho mais acentuado que o low. Então, eu optei por colar estándar invertido. A gente conseguia aí menos 12 graus. E low inferior. Esse caso, ele já está com 15 meses de tratamento. A gente fez, por enquanto, em 10 consultas e a gente já está finalizando. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Inicialmente, né, a foto da documentação. Então, é uma paciente classe 1 com apinhamento severo. E aqui a gente já está na fase atual, já com arco de aço. Aqui, até com orientação do professor Darwin. Eu tenho o hábito de chegar quando eu utilizo o MX, de às vezes chegar no arco 21/25, porque eu acho que ele expressa no MX o torque máximo da prescrição. E aí eu alivio de canino para trás o arco, né? A gente faz um polimento no fio para ele entrar com mais facilidade e a gente mantém a expressão de torque ao máximo nos incisivos centrais. Então, ela chegou no 19/25 de aço, no TMA, e ao invés de eu ficar dando torque manual, eu achei que a gente poderia abusar um pouquinho mais do que o sistema tinha para oferecer, que é o máximo de torque que o sistema poderia, né, nos dar. E aí, tranquilamente, tem professores que falam, né, pra gente que a gente não consegue fechar a tampa com o fio de aço 19/25, não tem isso, a gente consegue fechar facilmente a tampa com arco de aço 21/25. Então, esse caso, a gente chegou até nesse arco, a gente teve uma inclinação muito bacana. Aqui foi no momento da colagem, dá para ver, né, que a gente utilizou o estándar invertido e low. Vocês podem ver que eu coloquei uma molinha aqui na região do 22 e do 42. Muitas pessoas preconizam a colagem de todos os elementos na primeira consulta, no dia da montagem. Eu não digo que seja prioridade colar todos os dentes no dia da consulta, no dia da colagem inicial. Eu opto por ligar todos os dentes nesse ato da colagem. Não significa que eu vou colar o bracket. Eu gosto muito dessas argolas de tracionamento de canino, onde eu ligo um fio de amarrilho ao arco e faço uma ativação suave. Com o auxílio da mola, eu vou dissolver um pouquinho, né, do apinhamento, a gente vai conseguir um pouquinho de expansão no decorrer do tempo, e aí depois eu colo o bracket no momento mais oportuno. Então, o professor Jurandir fala muito isso, que é um abuso da mecânica também, a gente colar peças definitivamente em todos os dentes, em todo caso, no dia da primeira consulta. A gente não precisa fazer isso necessariamente, mas eu acho importante a gente ligar o máximo de dente possível no ato da colagem. Então, eu faço isso. Quando a gente tem condições, não tem espaço, mas a gente tem condição de colar um acessório, eu colo uma argolinha, ligo uma mola para a gente conseguir um pouco de espaço e conecto um fio de amarrilho e faço uma ativação suave até a gente ter um momento mais propício. Então, aqui está a situação inicial. Esse caso, a gente praticamente não fez nada de strip inferior, foi só uma suave lixinha, numa fase um pouquinho mais avançada, não foi nem aqui inicialmente, porque é até difícil de fazer. Então, aqui está mostrando para vocês, ó, nitidamente, o fio só defletiu aqui um pouquinho, né? Aí, quando a gente passa o fio dentro da argola, se for dentro do bracket, com certeza a gente causa aquele efeito notching, né?
Mas quando a gente passa por dentro da argola, a chance de causar esse efeito knotting ou biting também é muito intenso. Então, eu tenho o hábito de fazer assim, foi assim que eu aprendi, assim que eu vejo, assim que dá certo, você não força a barra, você faz uma mecânica de uma forma biológica, sem muito efeito colateral, e a gente tem uma resposta rápida e muito eficiente. Então, é assim que a gente faz. Essa é a Fran, ela tinha ausência de selamento labial inicialmente, porque ela tinha um pouco de interposição do incisivo no lábio. Agora ela tá, né, com o lábio um pouco mais harmônico, mais delicado. Ela nem conseguia sorrir na foto inicial, ela tinha um sorriso, né, com vergonha, e agora ela já tem um sorriso super agradável esteticamente. Esse foi o máximo do sorriso que eu consegui no dia da colagem, e nem parece a mesma menina, é outro semblante, né? O perfil, ela já tinha um perfil reto, mas eu achei que a harmonia da curvatura, né? Lábio superior, alinhamento labial aqui, o sulco, ficou mais delicado, ficou mais harmônico. Ela ficou mais bonita. E essa foto eu sempre gosto de fazer quando eu vejo que a gente está caminhando para o final, para ver se tem uma harmonia de sorriso. Tanto frontal quanto lateral, para a gente poder comparar com o início, o que a paciente gostaria que mudasse, se tem uma projeção ainda do lábio, se está tendo aquele equilíbrio entre o terço aqui superior, o terço inferior da face num todo, curvatura de nariz, lábio superior, inclinação dentária e o lábio inferior com aumento. Eu gosto muito dessa foto mais para o final do caso. Então, esse é o caso da Fran, apinhamento severo. Vamos para o segundo caso. Esse caso é um paciente especial que eu atendi, o Caio, também com apinhamento severo na região anterior superior, mordida cruzada posterior, ele tinha arcada superior atrésica e o dente 35 com uma distorrotação bem significativa. Então, no caso dele, eu optei por fazer o low invertido, eu queria também um torque negativo, mas que não fosse tão negativo quanto o high invertido e standard invertido. Isso eu acho que é um quebra-cabeça e a gente vai fazendo até montar o nosso próprio quebra-cabeça de acordo com a nossa experiência. Então, hoje eu consigo visualizar isso de uma forma muito mais satisfatória para mim, que antecipa muitos resultados no meu ponto de vista, na minha clínica, e é muito legal a gente ver mês a mês fluindo. Não são todos os pacientes que eu atendo todo mês, de forma nenhuma. A mecânica nos proporciona e nos facilita isso. A gente não precisa atender os pacientes todo mês, tá? Em algumas situações específicas, vocês vão ver esse caso, como eu disse no início, é um paciente especial. Aqui, o resultado que eu vou mostrar para vocês tem já 15 meses de tratamento e 10 consultas, mas era para ter sido metade. A gente custou para colar a arcada superior, o paciente custou para se adaptar, custou entender como funcionava a ortodontia, a família. Então, a gente teve um pouco de dificuldade, depois as coisas começaram a fluir um pouco melhor. Então, era um paciente que eu atendia praticamente todos os meses, tanto para recolagem, quanto para dar um suporte de higienização. Tem pacientes que a gente atende todo mês e não é perda de tempo, é ganho de tempo. Que a gente consegue acompanhar de perto pacientes que têm dificuldade ou casos mais complexos. Vou mostrar outros tipos de casos que a gente acompanha mês a mês em alguma fase do tratamento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o Caio. Essa é a situação inicial, dente 12 e 22 cruzado. E a situação mais atual, a gente ainda vai melhorar essa relação aqui de sobremordida anterior, mas a gente já descruzou a mordida posterior. O dente 35, a gente fez esse giro combinário, a gente já conseguiu corrigir a expansão do arco, olha o tanto que a maxila, né, já está mais bonita, o arco superior. Aqui uma foto que a gente consegue ver bem aqui, ó. No caso dele, eu coloquei a argola de tracionamento de canino incluso, ela chama assim, para comprar no mercado, argola de tracionamento de canino incluso. E eu já liguei na argola porque aqui tinha espaço. Então, tinha uns diasteminhos e a gente tinha espaço para trazer esse dente para frente. Então, já no momento de colagem, eu já passei o arco 0,14 dentro da argolinha. E aí, rapidinho, ele chega na boca.
Então, esse é o caso do Caio, depois a gente colou inferior, evoluiu e tal. E esse é o sorriso do Caio hoje. Agora nós vamos falar desse paciente, foi um dos meus primeiros casos, tem muitos anos que eu tratei ele, foi sobre orientação do professor Anderson em Itaboraí. Foi meu primeiro caso com ancoragem esquelética. Esse caso foi o grande amor da minha vida também, porque foi uma associação de técnicas onde eu parecia mágica, as coisas que aconteciam mês a mês. Com 6 meses de tratamento, a mordida aberta dele já tinha amenizado 90%. E aqui a gente colou, né, a prescrição padrão para a mordida aberta anterior, que é low. E eu utilizei 2 dispositivos de ancoragem temporária, 2 mini implantes, na época eu fiz da SIM, de liga de titânio, entre primeiro e segundo molar superior, dos 2 lados. Hoje tem vários protocolos de tratamento para mordida aberta anterior, né? Quando a gente tem um sorriso com exposição gengival adequada, o lábio bem posicionado, a gente faz a opção por intrusão posterior. Em alguns casos a gente faz intrusão apenas posterior superior, e em alguns casos a gente tem que associar a intrusão posterior, tanto superior quanto inferior. E às vezes a gente ainda precisa colocar um dispositivo de ancoragem esquelética no palato, para fazer um apoio para esse dente de corpo. Mas o paciente aqui, ó, lembrando, ele tinha 14 anos. Tá? Eu considero que esse tratamento foi muito rápido, a gente tratou em 22 meses, e aqui esse número de consultas subiu um pouquinho do que eu tenho costume, porque em uma fase que a gente precisa fazer as ativações lá no mini implante, na região do mini implante, que se eu ficar esperando 2 meses, de 2 em 2 meses para fazer, o caso fica muito longo. Então eu faço a opção por atender mês a mês para dar um apertozinho e continuar essa ativação de intrusão. Então, ó, vou mostrar para vocês, esse é o Bernardo, ele tem um perfil reto, mas ele é um paciente que tem tendência classe 3, a linha que ele não está sorrindo completamente, mas a linha de sorriso dele é boa, aceitava até um pouquinho de extrusão, mas o tratamento dele, ele é um paciente dólico facial, era realmente intrusão posterior. A grande desvantagem da gente tratar a mordida aberta anterior com elástico é recidiva, ainda mais diagnosticando que o problema é posterior. Então, a gente, para tratar com elástico, a gente tem que ter muita segurança de que o sorriso permite e que o caso é para elástico. Então, no caso dele, era um paciente extremamente dólico facial, que a gente precisava ter controle vertical nessa idade e que nessa idade a gente tinha condições de tratar de uma forma mais fácil. Então, ó, essa é a foto inicial do paciente em oclusão. A tele, mostrando a inclinação vestibular aí dos incisivos, né? Paciente mais dólico mesmo. E aqui, essa primeira fileira, né, no ato da colagem, eu faço muito a parte cosmética dos meus pacientes, que eu fiz dentística antes da ortodontia, então eu gosto muito dessa parte de proporção, né, dental. Meu olho me incomoda quando eu vejo alguma coisa assim que foge um pouquinho. Então, já no início eu coloquei molinha para depois aumentar com resina. Provisório, definitivo, não importa, mas eu faço isso no meio do caminho, eu não deixo para depois, porque eu acho que facilita muito a nossa visão da ortodontia, o que precisa da gente melhorar ainda no caso, enquanto ainda está com o aparelho. Então, aqui eu coloquei um batente alto, né, no último molar de cada lado superior, e inicialmente, no segundo mês, no primeiro mês eu colei, no segundo mês eu coloquei os mini implantes. Aqui tem até um sanguinho, ó, e uma alça aqui com fio de amarrilho 0,30. E todo mês ele ia para a gente apertar um pouquinho, às vezes trocar a alça, quando a gente via que o amarrilho já estava com um pouquinho de fragilidade, e em 6 meses a mordida já fechou praticamente 100%. Então, nem foi necessário, tudo aconteceu tão rápido pela idade do paciente que a gente nem teve necessidade de colocar mini implante no palato, nem por palatina, né? E nem inferior. A gente conseguiu resolver muito bem o caso. Tá aqui o Bernardo, antes em oclusão e agora em oclusão com a mordida fechada e a linha de sorriso boa, sem exposição gengival, um sorriso esteticamente muito agradável. E aqui está ele hoje, 3 anos depois, o caso super estável, fez clareamento, a gente fez o retoque das resinas, com um sorriso muito bonito, e ele super satisfeito e o caso completamente estável, né?
para você ver que um paciente super jovem e que mesmo depois do tratamento, 3 anos depois, ele permanece estável. Então, é o que a gente falou no início, o planejamento é o ponto essencial do nosso tratamento. Eu acho que está no planejamento. Agora vamos para esse caso aqui, que é uma pessoa também maravilhosa na minha vida, é meu auxiliar de consultório, que trabalha comigo há 8 anos. Eu fiquei uns 2 anos falando na cabeça dela que ela tinha que fazer o tratamento. Ela se queixava de biprotrusão, ela achava que o terço inferior da face dela era muito para frente, que ela não conseguia fechar o lábio, que o sorriso dela não era bonito. Ela tinha dentes bonitos, mas ela realmente era biprotrusa, um paciente de 44 anos que tinha ausência de alguns dentes e ela já estava com os implantes instalados. Então a gente planejou por fazer a retração, né, em bloco superior e inferior. A gente fez um fechamento recíproco. Vou explicar para vocês com as fotos do caso. E aqui a gente colou o clear. A gente usou a prescrição estándar superior, estándar inferior. Lembrando que estándar inferior, porque só tem estándar inferior. E ela não abriu mão de ser o Brecht clear. A gente tem que respeitar muito a decisão dos pacientes. A gente não pode ser, né, cabeça fechada. Eu só colo metálico. Eu acho que não é por aí. A gente está aqui para resolver os problemas dos nossos pacientes com o que a gente tem de informação. Então, em cima, eu optei pelo standard porque quando a gente utiliza ancoragem esquelética, a gente tem um efeito bastante mesmo em bloco. Então, se a inclinação já é legal, a gente não altera tanto assim a inclinação dos incisivos. Essa é a minha experiência, que eu tenho visto em muitos trabalhos publicados hoje, atualmente. Então, no caso dela, a gente colocou 2 IZC, eu uso sempre Daxtil. Toda vez que eu uso ancoragem esquelética extra-alveolar, tanto IZC quanto Buccal Shelf, eu utilizo os parafusos Daxtil, do professor Rodrigo Milani, Fábio Michelletti. Eu gosto demais, não tenho nenhum problema, a estabilidade é muito boa e eu acho eles incríveis. Minha formação também é com eles. E esse caso em específico a gente tratou em 25 meses, em 19 consultas. Também considero um pouquinho, um número de consultas um pouquinho maior, porque também é uma situação em que a gente precisa fazer as ativações dessa retração apoiada nos parafusos, que não convém a gente ficar fazendo a cada 2 meses. Mas, como eu disse anteriormente, tem casos que a gente tem que esperar a resposta do arco, né? O arco para trabalhar para a gente poder fazer a nossa parte. Então, aqui chega no momento que a gente precisa agir. Então, essa é a Úrsula. É uma paciente melanoderma, com lábio grosso. Ela não tem ausência de selamento labial, o sorriso dela é bonito. E no perfil a gente vê que ela pode ter, sim, um perfil que agrade a ela em primeiro lugar, né? Mais delicado. Ela... Tá bem. Você está assistindo live? Tô. Então, vamos lá. Então, é uma paciente classe 2, ela tem quase meia classe 2 de ambos os lados. Ela já tinha um arco bem desenhado, um pouquinho de desvio de linha média, mas ela tinha resina aí nos 4 incisivos. Essa é a panorâmica inicial. Ela tem um implante presente aí na região do 36 e do 47. Todos os ortodontistas que ela foi, quando ela decidiu fazer o tratamento, indicaram para ela como opção de tratamento extração do siso e de primeiro pré. Então, ela teria que extrair 4 prés, né, além de já ter 2 implantes e ainda tirar os 2 sisos superiores. Então, ela não quis fazer o tratamento, mas se sentia extremamente incomodada com a estética. Aqui está a tele, incisivos um pouco vestibularizados, paciente dólico facial. Então, eu fiz o clareamento dela e troquei as resinas dos 4 incisivos. A gente fez já uma estética bacana. Toda vez que eu monto o clear, eu gosto muito de fazer o clareamento. Eu dou para o paciente o clareamento. Porque eu acho que fica muito... Você incentiva o paciente a fazer o tratamento e cuidar da estética do sorriso. Então, o clear é um Brecht maravilhoso. Ele não pigmenta, ele não mancha, ele tem uma resposta incrível. E eu ofereço para o paciente o clareamento prévio. Eu acho que é um estímulo muito maior. E aí a gente fez o clareamento, fez a substituição das resinas e já ficou muito bacana para a gente colar o aparelho. Então aqui a mesma, né, oclusão.
E vocês não sabem da maior, a gente removeu os implantes. Então, o nosso planejamento aqui foi retração em bloco superior com 2 IZCs e embaixo fechamento recíproco. A gente ia fazer uma retração associada à perda de ancoragem dos dentes posteriores. Tudo isso foi muito bem planejado. Muita gente me chamou de maluca, mas a gente tem uma equipe muito bacana. Eu trabalho com um implantodontista maravilhoso, que é o Dr. Goulart, e ele também concordava que os implantes foram mal planejados, né, por outro profissional, mas é o que tinha na época para resolver a situação dela. E não justificava fazer uma paciente perder 4 pré-molares rígidos, sendo que ela tinha dois implantes inferiores, em dimensões reduzidas, e tinha a opção da gente fazer retração superior em bloco. Então, esse foi o planejamento, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse momento, a gente já estava com os IZCs, né, da Steel instalados, arco de aço com ganchos. Eu não soldo. Eu não gosto muito de soldar. Eu coloco o gancho, coloco resina dentro do gancho, aperto e fotopolimerizo. E eles não saem de posição. Eu gosto muito de fazer assim. Então, ó, aqui a fotografia, né, de Overjet, isso em fevereiro. E aí depois, 4 meses depois já tinha reduzido bem. 5 meses depois, no total de 9 meses, já tinha reduzido bastante. Então, vamos recapitular aqui, ó, panorâmica inicial, com os 2 implantes. Panorâmica de novembro de 2016. Essa daí, a gente já tinha 5 meses de tratamento. Então, os dentes começam a fechar e ocorre um pouquinho de inclinação. Isso a gente vai corrigindo no decorrer do tratamento. E aí, já nessa panorâmica, em novembro de 2017, 1 ano e 5 meses depois, os dentes já estão verticalizados. E aqui vocês podem observar que a gente removeu o siso, porque a gente já tinha feito grande parte da retração e o siso começou a atrapalhar. Por mais que seja maxila, região de túbero, um osso mais esponjoso, a gente viu que a gente conseguiria ir ainda um pouco mais para trás. E a gente ainda precisava corrigir a classe 2. Então, a gente removeu o siso e continuamos a retração. E nisso a gente foi fazendo o acabamento. Aqui a gente tem uma sobreposição da tele inicial com a fotografia de perfil naquele momento da radiografia de novembro de 2017. Então, a gente consegue ver que a região ali, alinhamento pescoço, a sobreposição de imagem deu uma sutil melhora. Vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, comparando a anterior, né, com essa atual, a inicial com a atual, a gente vê nitidamente a inclinação dos incisivos, o tanto que reduziu a projeção dos incisivos superiores e inferiores. Aqui, ó, a linha média praticamente coincidente no início, tinha um pouco de desvio, e ela coincidente no final, meia classe 2 lado direito e meia classe 2 lado esquerdo. E aí a gente chegou aí praticamente em classe 1 dos 2 lados. A gente estabilizou por um tempo, e depois a gente removeu. Os casos de fechamento, eu coloco uma contenção por lingual para a gente manter por um tempo. Às vezes eu faço ela com alívio, igual na região anterior, que eu vou mostrar para vocês lá na conclusão, para o paciente higienizar legal, passar o fio dental bacana. Então eu tenho o hábito de fazer, em situações de fechamento, uma contenção fixa para aguardar um tempinho, não correr o risco de abrir de novo. Então, eu achei que ficou muito bonito, ela ficou muito satisfeita. Olha a arcada inferior, como ficou legal. Depois ela trocou todas as restaurações. Essa é a Úrsula, ela já tinha um sorriso bonito, mas ela ficou mais harmônica, mais delicada. Ela ficou mais delicada. Sorriso mais agradável. E o perfil, né, nem se fala, ela tem selamento labial passivo hoje. Alinhamento labial aqui, suavizou muito, ela era muito inclinada, né? Essa curvatura aqui do perfil da face era extremamente projetada e reduziu, ela realmente ficou muito mais delicada. Então, vamos seguir para o próximo. Esse é um caso que eu gosto demais, que eu destrinchei mesmo, porque a gente gosta muito do caso da Úrsula. Agora, esse é um depoimento dela, depois que a gente finalizou o tratamento.
em 2019, ela postou no Instagram, dizendo que a gente fez ela enxergar a beleza dela com outros olhos. Então, o que a gente pode proporcionar na vida das pessoas não é um alinhamento dentário só, não é resolver a queixa do paciente que quer corrigir um dente torto, um dente que está para fora. Se você ver o semblante da Úrsula aí antes e depois, é uma pessoa extremamente mais feliz. Então, o que a gente promove na vida das pessoas, eu acho que é a felicidade acima de qualquer coisa, e isso pra gente é imensurável, né? É a maior retribuição que a gente pode ter. Então, essa foto dela eu gosto demais. É o tanto que ela, esse sorriso hoje é feliz, e aqui o tanto que ela era insatisfeita. Então, vamos dar sequência. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de classe 2, eu vou mostrar esse caso do Marco Túlio, que a gente tratou com protrator mandibular, e vou mostrar um outro próximo que a gente tratou com elástico. Então, eu tenho uma diferença que eu gosto de fazer, que eu aprendi de diferentes formas. A primeira dela com protrator, quando o paciente tem um perfil 2, né, padrão 2, com retrusão mandibular. Então, nesse caso, nós vamos falar com protrator. Esse paciente tem 20 anos, a gente tratou em 22 meses, em 16 consultas, sendo que uma parte do tratamento, a gente atendia ele todos os meses quando ele estava com protrator. Como que a gente faz hoje o tratamento com protrator? Eu já aviso para o paciente logo no início que mais ou menos no 8º mês de tratamento a gente vai instalar o protrator e que ele tem que vir todo mês, porque é uma fase um pouco mais complexa, né? Tem uma adaptação um pouco mais difícil. Então a gente cola o aparelho, coloca o 0,14 superior e inferior, 2 meses depois 14 por 25, na maioria dos casos, né? Aí depois de 2 meses, 18 por 25, no 7º mês eu coloco o arco de aço, preparo, e no 8º mês eu instalo o protrator. No caso do Marco Túlio, a gente usou o Power Scope da American Orthodontics. Eu utilizei aqui a prescrição Standard Low, não usei High superior, eu mantive o torque padrão, ele tinha uma inclinação boa dos incisivos, e quando você usa o protrator, o Power Scope em si, ele tem um efeito de distalização muito pequeno, superior. Então, ele não diminui muito o torque dos incisivos superiores. Então, não tem necessidade de você contrapor o efeito colateral de inclinação lingual dos incisivos superiores. Então, aqui a gente manteve estándar superior, mantendo o torque que ele já tinha inicialmente. A gente travou bem em cima, para a gente ter um efeito mais puramente mandibular. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a partir do 8º mês, ele foi durante 6 meses, todos os meses. Ele ficou 5 meses e meio, mais ou menos, com o protrator. Depois a gente removeu e fez a parte de acabamento. Então, aqui está o Marco Túlio, meia classe 2, sobremordida extremamente profunda, tinha um arco um pouquinho mais fechado. E aqui a situação final, ele é um paciente também que a gente aumentou o incisivo lateral, aqui foi de uma forma provisória, durante o tratamento. A contenção, eu vou falar depois para vocês como é o protocolo de contenção que eu utilizo. Então, o arco um pouquinho mais expandido, os dentes posteriores um pouquinho mais inclinados para o vestibular. Ele tinha um pouquinho de apinhamento inferior, e o efeito era mais mandibular. Tá aí o Power Scope instalado. Eu sempre faço ativação do avanço em etapa única. Eu coloco topo a topo, né, no dia da instalação do protrator. Eu acho que assim é uma forma mais eficiente da articulação sentir o avanço. E eu acho que acontece de uma forma mais rápida. E tá aí o Marco Túlio já com clareamento finalizado, o retoque das resinas. Ele tem um porte, né, a parte aqui do terço inferior, principalmente mento, mais evidente, um porte mais masculino. O tratamento foi rápido, ele não ficou homem, né, em 2 anos, assim, do dia para a noite, mas ele ficou com um aspecto mais masculino, bem mais agradável. E aqui, ó, nitidamente, né, a linha mento pescoço, e o mais importante que eu acho é aqui. É o sulco mentolabial, o tanto que ele era profundo e o tanto que o avanço favorece a postura do lábio inferior, o tanto que ele preenche a região aqui do rebordo alveolar inferior com o avanço de mento, mandíbula, então ele dá um suporte muito maior para o lábio inferior também. Isso é um efeito colateral super positivo. Então, esse é o Marco Túlio.
Vamos passar agora, que eu vou mostrar para vocês o próximo caso da Bianquinha, uma paciente super jovem, 15 anos, classe 2 também, mandibular, sobremordida profunda, só que é uma paciente que tem um perfil super agradável. Ela tem todos os dentes permanentes em boca e ela tem um pouquinho de apinhamento inferior. Tem um protocolo, que depois eu vou passar para vocês direitinho, até o Caio, que fala super disso, Caio Carinhena, ele fala muito de protocolos de elástico classe 2 precoce. Muita gente faz o tratamento precoce com elástico classe 2 médio, não é leve, porque o sistema, né, com o sistema autoligado Damon com elástico leve inicialmente, funciona de uma maneira fantástica, mas em alguns casos a gente pode utilizar elástico classe 2 médio já no início do tratamento. Então, um caso que a gente pode tratar com elástico que funciona muito bem são casos de classe 2 em pacientes crianças ou adolescentes com toda a dentição permanente, né, em boca, já erupcionados, com leve apinhamentos na região antero e inferior. E aí a gente trata com uma prescrição que a gente precisa contrapor o efeito do elástico. Em cima a gente colocou o high, né? A tendência do elástico é retrair e lingualizar esses dentes superiores. E inferior a gente usou o low por causa do avanço que proporciona nos incisivos inferiores e vestibularização dos mesmos. Então foi um caso super rápido, a gente tratou em 13 meses, 9 consultas. Eu até atendi ela um pouco mais do que eu deveria, porque paciente jovem, higienização é muito difícil, e tem hiperplasia gengival, onde a gente tem que ajudar o paciente a ter controle disso. Então, se não fosse isso, poderia ter sido até menos, mas foi um tempo maravilhoso, 13 meses. E aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, a Bianca, uma classe 2 completa do lado direito e meia classe 2, um pouquinho mais de meia classe 2 do lado esquerdo. Uma classe 2 completa do lado direito, sobremordida extremamente profunda. Quem gosta de protrator e ama de paixão e acha fácil, talvez colocaria protrator. Eu gosto muito de simplificar. A gente tendo outras opções, por que não simplificar? Então, como eu disse anteriormente, a Bianca é uma paciente jovem, tem um perfil super agradável, vou mostrar para vocês, que como que não mudou muita coisa, favoreceu um pouquinho, mas não mudou muita coisa. E todos os dentes permanentes já erupcionados e um leve apinhamento antero-inferior que favorecia a projeção desses incisivos inferiores. Então, a gente tratou com elástico pesado. Como que funciona o protocolo de tratamento com elástico médio? Desculpa, elástico médio precoce. A gente tem que evoluir o arco superior primeiro e manter o arco inferior ainda com fios leves. Então, a gente vai fazer a colagem, passar o fio 0,14 em cima e embaixo. 2 meses depois, a gente vai evoluir o arco superior, vai passar para o 14 por 25, ele já vai estar com o fio retangular e vai manter o 0,14 inferior. E aí a gente vai iniciar o uso dos elásticos. Médio de caninos até segundo molar inferior. Tem que ser até segundo molar inferior. Aí, 2 meses depois, a gente vai estar no 4º mês de tratamento, nós vamos continuar evoluindo o arco superior. Nós vamos para o 18 por 25 e continuar com os elásticos classe 2 de canino a segundo molar inferior. E o inferior ainda vai estar com o fio 0,14. Depois, mais 2 meses depois, se tiver tudo nivelado, tudo certinho, quando a gente chegar no TMA superior, 19 por 25, um fio mais resistente, né, o paciente provavelmente já vai estar em classe 1, ou quase em classe 1, vocês vão ver que acontece de uma forma muito rápida. Aí a gente mantém os elásticos e começa a evoluir o arco inferior. Aí a gente vai para o 14 por 25, depois 18 por 25 e vai fazendo a mecânica mantendo o elástico como controle. E olha o tanto que reduziu o overjet dela. Essa é a Bianquinha. Hoje eu não uso mais, gente, foto de... Já tem um tempinho esse caso, eu não uso mais foto de documentação. Eu já nem peço. Eu mesmo fotografo tudo antes e depois para ficar, né, seguir um protocolo legal. E olha a Bianquinha de perfil. O que ela teve aí de benéfico? Foi a região aí do sulco mentolabial, né? Onde o incisivo projetou aí. O sulco está menos marcado, menos profundo, fica mais bonito. Então, ela já era linda, já tinha um perfil reto, harmônico, bonito e continuou bonito.
Então, é uma técnica que eu gosto muito para tratar classe 2 em pacientes assim. E dá muito certo. Vamos para o próximo, essa é a Simone. O que hoje, não sei vocês, o que eu tenho mais recebido são pacientes com queixa de biprotrusão e apinhamento severo, né? Biprotrusão eu acho um pouco até difícil de resolver, é onde a gente tem que matar a prescrição, né? Destrinchar a prescrição que a gente tem disponível. Essa paciente é a Simone, 30 anos, já tinha feito 2 tratamentos ortodônticos e ela ainda estava insatisfeita. E o terceiro ortodontista que ela foi procurar também foi extração de 4 prés, né? 2 superiores e 2 inferiores, 4 primeiros prés. E ela não quis, e aí a nossa opção para o tratamento foi retração em bloco superior e inferior. Aí, vamos voltar aqui na prescrição. Eu usei uma prescrição aqui muito intensa, né? Ra invertido, menos 17 graus. Usei MX. Tem gente que pergunta, não é muito você colocar Ra invertido mais a ancoragem para retração total? A gente tem que lembrar que a retração total ela é em bloco. Então, o que vai manter o torque dos dentes é o arco e a prescrição que você escolheu. A retração em bloco em si, ela gera até uma perda de torque, uma perda de inclinação, mas ela não é significativa, ela pode ir a seu favor, mas você pode agregar o seu conhecimento de torques e aliar as prescrições disponíveis para trazer esse resultado para você mais rápido. Então, a prescrição que a gente utilizou na Simone foi o Ra invertido e low, mais 2 IZCs e 2 buccal shelf. Tempo de tratamento foram 17 meses e 3 consultas. Também o número de consulta não foi metade do tempo de tratamento, porque na fase onde ela já estava com os parafusos instalados, eu fazia ativação da retração mensalmente. Tá aqui, ó, Simone, a gente teve um cuidado especial de fazer o enxerto gengival antes. Era um caso que a gente não sabia o quanto de retração a gente conseguiria, se iria expor mais a raiz, ela já tinha uma certa sensibilidade. A gente estava com torques, né, muito acentuados, mesmo sendo um pouquinho mais na região posterior, ela podia ter um efeito ainda de retração, então a gente preconizou fazer um enxerto gengival. Minha irmã é periodontista, aí eu tenho essa facilidade, ela faz os casos para nós e fica muito bacana e a gente vai com mais tranquilidade, tá? Então, aqui nessa fase, ela já estava com as molas dos ganchos ao arco de aço, né? Aqui embaixo já estava ligado no segundo molar só como controle, só mantendo. E em cima aqui nos IZCs. Aqui eu mostrei para vocês, eu fiz uma foto para mostrar na fase que ela estava com o buccal shelf instalado, fazendo a retração, ó, com elástico corrente. Às vezes eu faço com elástico corrente, às vezes com mola. Eu sempre inicio com a mola, que ela tem uma força mais contínua e lenta. Então, ela vai aos poucos e mantendo uma força contínua. Chega no momento que a gente precisa de um pouco mais de força para terminar essa retração, eu prefiro ligar um elástico corrente um pouco mais pesadinho. Aí a gente tem uma forma de medir. Hoje eu uso muito o E-Link. Eu acho ele maravilhoso. Ele é muito mais fácil de higienizar, retém menos alimento. Depois eu posso mostrar para vocês como que a gente faz a medição do E-Link. É muito bacana a forma de ativação, é muito mais fácil que o elástico corrente. E pacientes que têm dificuldade em adaptar com a mola, a gente tem que usar elástico, que é mais fácil para eles se adaptar. Então tá aqui a Simone, após a retração, a gente conseguiu, né, manteve o encaixe em classe 1, a gente foi fazendo a retração simultânea dos dois lados ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de força, e aí a gente conseguiu essa inclinação que já ficou muito satisfatória. A gente poderia ter refinado um pouquinho mais o caso, mas ela engravidou, já estava super satisfeita, então a gente optou por remover. Mas a gente conseguiu um resultado muito bacana. Vou passar aqui para vocês o nosso sorriso, ó. Ela já tinha um sorriso bonito, mas ela tinha um sorriso reto também. A inclinação acentuada dos incisivos dá um aspecto, a forma como a luz é refletida parece que o dente é encurtado. Então, quando você proporciona uma angulação certa para o dente, uma inclinação certa, correta para o incisivo, a luz reflete de uma forma muito melhor. A gente vê muito isso em dentística. Então, a reflexão de luz
ela é muito melhor e você consegue ter uma dimensão do comprimento do dente de uma forma mais fiel. Mas ela tinha um desgaste da borda incisal e a gente também fez a reconstrução com resina aí na borda incisal, para dar uma refinada no caso. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a situação do overjet, tanto que reduziu. Eu gosto dessa foto. Toda vez que a gente faz tratamentos para correção de biprotrusão, inclinação, eu gosto muito da foto de overjet. Eu tenho ela no meu padrão assim, de fotografia. Vou mostrar para vocês o meu último caso aqui da aula de hoje. Um caso de classe 3, então eu tentei mesclar biprotrusão, apinhamento severo, classe 2 com protrator, com elástico. Eu gosto muito de trabalhar com as prescrições do Kiel para correção de incisivos inferiores que tem raiz exposta, né, que está fora da tábua óssea vestibular, e a gente consegue com a prescrição colocar a raiz bem no centro da alvéola, a gente consegue um recobrimento gengival muito bacana. Foi um dos casos que eu não coloquei aqui, mas é onde eu utilizo muito o Kiel inferior. Mas voltando para cá, para a situação agora desse nosso paciente, é um paciente também especial. A gente teve uma certa dificuldade em tudo, em adaptação, em controle de higienização. Como eu disse, eu gosto muito de fazer a cosmética, né? A parte estética dos pacientes antes da colagem do aparelho. Eu acho que ajuda extremamente na colagem e na harmonização mesmo do sorriso e na colagem, mas esse caso não foi possível por causa de condições financeiras, da família e tal. É um paciente de 49 anos, com classe 3 esquelética, com ausência dos primeiros molares inferiores. A gente optou por tratar a classe 3, né, com fechamento de espaço inferior, fechamento recíproco inferior também, e com retração inferior, utilizando as ancoragens, né, 2 buccal shelf, também da Steel. E a prescrição, inicialmente, né, foi high invertido, low invertido. Por quê? Ele foi um paciente que a gente planejou os elásticos inicialmente, o protocolo de classe 3 de elástico, elástico 5,16 leve, logo no início, a gente cola superior e inferior na primeira consulta, batentes posteriores alto, no caso dele a gente usou posterior, e a gente associa os elásticos classe 3 de segundo molar superior até canino inferior. Então, a gente tem que usar o high invertido, né? Um torque negativo bem acentuado nos incisivos superiores, e o low invertido, que seria um torque positivo inferior, para contrapor o efeito do elástico. Foi um caso que a gente gastou 25 meses em 19 consultas. Então, inicialmente, o protocolo foi esse, a prescrição foi essa, por causa do uso dos elásticos. Mas foi um paciente que não conseguia usar elástico. Eu pensei que a gente nem fosse ter um efeito tão significativo assim, maxilar. Mas depois a gente associou logo, bem rápido, o buccal shelf dos dois lados. A gente conseguiu uma fixação muito boa. E ele usou por um tempo o elástico, por pouco tempo. Depois a gente teve que acentuar ainda um pouco mais de torque na região anterior. Então, a qualidade, né, dos dentes, a situação que ele está é muito precária. Ele precisa fazer uma reabilitação, gengivoplastia, ele precisa fazer aumento de coroa clínica, mas a gente não pode, né, deixar de tratar um caso assim por causa da cosmética. Então, prioridade é a reabilitação mesmo, a função e depois a estética. Então, a gente fez a montagem do Euler. Aqui no dia da colagem, aqui os elásticos, ó, de segundo molar até canino, e do outro lado, segundo molar até canino. Tinha muitos diastemas que ajudou a gente também, inicialmente. Molar muito inclinado, né? Eles estavam bem inclinados por causa da ausência do 36 e 46. A situação de antes, ele já tinha um arco bem amplo, e depois aqui o espaço, a gente utilizou esse espaço para retrair os incisivos inferiores, tanto com o buccal shelf aqui, quanto na perda de ancoragem, mas a gente continuou fazendo retração em bloco, a gente precisava descruzar a mordida. Aqui binário, para a gente corrigir giroversões, isso aí da técnica convencional, a gente não perde esse conceito, funciona muito bem. Tá aí o Euler,
mordida completamente cruzada, anterior, e de perfil chocante, né? O tanto que a parte, né, mandibular, aí, lábio inferior, o tanto que ele era projetado, reduziu, o tanto que o perfil dele ficou mais harmônico, mais para o reto. E a gente, por incrível que pareça, a gente conseguiu um efeito muito bacana aqui, ângulo nasolabial aqui diminuiu, né? A gente conseguiu uma projeção da maxila, então foi um resultado muito benéfico diante de todas as limitações e dificuldades, no caso do Euler. E eu ainda vou fazer a estética dele, a gente vai mostrar a foto, o tratamento dele completo, após a gente for plastia, clareamento, resinas, porcelanas, mas a parte oclusal está resolvida. A gente coloca também a contenção inferior fixa ali na região onde houve o fechamento para evitar recidivo. Então, gente, eu vou direcionar aqui para o final, qualquer coisa a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Vou mostrar para vocês como a gente trabalha, né, com as contenções. Eu gosto de entregar 2 contenções para os pacientes. Eu trabalho em outras cidades, né? Então, às vezes, você entrega uma contenção e o paciente some, fica sem, fica à mercê de você e você não está disponível. Eu gosto muito do Spring Retainer, né? Que é o com acrílico na região do palato, mais o arco recoberto por acrílico incolor na região dos incisivos. Aqui você consegue fazer um setup em algum dente que você precisa ainda dar um tapinha ali no toque, melhorar um pouquinho a inclinação. E eu também entrego para o paciente a placa de acetato de 1 milímetro ou de 0,75, depende. Eu peço para o paciente usar o Spring Retainer noturno. Ele permite uma intercuspidação boa noturno. E diurno, a plaquinha estética. Não envolve o céu da boca, não atrapalha de falar, mantém a posição. Então, o protocolo de utilização das contenções são 6 meses, né, um período integral, a transparente de acetato diurna e a Spring Retainer noturno. E depois dos 6 meses, dependendo da estabilidade do caso, o paciente faz a opção por aquela que ele tem uma preferência maior. E a contenção inferior, eu sempre faço 3x3 inferior com alívio. Eu gosto desse modelo, tem muito tempo que eu faço esse modelo, não tenho nenhum problema. Então, são raras as vezes que os pacientes não se adaptam. E eu trabalho com 3x3 inferior. Fechando aqui, né, toda a nossa conversa, a nossa noite aqui de conteúdos, o mais importante que eu tenho para mim, né, com a minha experiência, perto de muitos aqui, é muito pequena, mas como eu disse para o Carlos, graças a Deus eu tive a oportunidade de utilizar o Damon logo no início, então eu não perdi tempo e eu usufruí do máximo que eu pude, eu estudei o máximo que eu pude, estudo o máximo que eu consigo. Eu amo o que eu faço, eu sou curiosa, não sou aventureira, então eu gosto muito de estar por dentro de tudo que tem no mercado. Eu acho que profissionais hoje que são completos são os profissionais que buscam os novos conhecimentos. Eu aprendi isso muito no mestrado com o professor Jurandir. Ele era de deixar a gente de queixo caído com tudo que ele sabia de modernidade de computador, de Mac, de tudo que tinha ele sabia. E tudo que tem de melhor eu quero saber, não só para os meus pacientes, mas para facilitar a minha vida e para me poder oferecer um tratamento diferenciado. Então, os torques, teve a moda dos stops, de batentes, mas os torques, para mim, é o segredo de uma ortodontia autoligável bem feita. E a gente ter conhecimento dos torques, da disponibilidade que a gente tem, do tanto que é magnífico o conhecimento de cada prescrição e o tanto que a gente pode usufruir de todas elas, pode fazer a gente crescer imensamente. Como eu falei, eu tenho muitos amigos que estão começando, que têm medo de usar torque e só usa standard. Então, usando só standard, você não vai estar usufruindo do que você tem de melhor. Você está adquirindo um sistema que é uma joia, é precioso. E a gente tem que usufruir dessa joia o máximo que a gente pode. Então, é estudar, usar e aprender, né? Não se aventurar. Então, a individualização dos torques nas prescrições nos sistemas DEIMS são essenciais.
os nossos resultados, proporcionar mais qualidade, eficiência, diminuir o tempo de tratamento e precisão. É o que eu digo padrão ouro hoje no sistema DEMO. E esse artigo aqui, que me deu certeza aí de tudo que a gente precisava ter a certeza para concluir esse trabalho, foi um trabalho aqui do Dr. Darwin, que eu sou fã, número 1, em que ele chega à conclusão que eu falei, eu acho que eu penso a coisa certa. Tudo o que eu sempre pensei e sempre acreditei é o que o professor fala, inclusive no artigo dele, que eu amo de paixão, onde eu peguei várias imagens aqui. Que os brackets autoligáveis DEMO, tanto os metálicos quanto os estéticos, um monte de gente fala que o estético não expressa, que não expressa torque, que não funciona bem, eu nunca achei. Eu falei, ou eu tô muito errada, né? Eu tô sonhando, ou tem coisa errada nisso aí. É gente que não usa na prescrição legal ou que não usa o sistema certo. Então, ele chegou à conclusão de que tanto os aparelhos, tanto os brackets metálicos quanto o clear no sistema DEMO, eles se mostraram de altíssima qualidade de fabricação e com a maior expressão de torque do que a gente tem no mercado. Então, ele possui as prescrições, né, de alto e baixo torque e isso permite a gente individualizar cada caso. Aproveitando aqui que a gente está nesse momento aqui, pesquisa e ciência, eu vou deixar para vocês aqui um trabalho que a gente acabou de publicar agora. Eu, professor Jurandir, a minha orientadora Roberta, com auxílio do professor Milani, que foi quem me estimulou a estudar sobre ancoragem esquelética quando eu estava no mestrado. Ancoragem esquelética eu estudo muito a fundo desde quando eu comecei a fazer autoligado, então é uma coisa que eu faço há muito tempo e gosto muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita facilidade. E no mestrado, o professor Milani acendeu aquela luz que estava faltando para me fazer um trabalho maravilhoso. E ele me deu uma ideia incrível, onde já existem vários trabalhos, depois eu posso passar para vocês todos eles que eu tenho, de brackets, comparando a qualidade de fabricação, né, de manufaturação dos brackets e o DEMO, sempre em primeiro lugar, na qualidade de usinagem, de fabricação, tudo, fios, e não tinha de nenhum dispositivo de ancoragem temporária que comparasse liga de titânio e aço inoxidável. E aí a gente fez esse trabalho, ele acabou de ser publicado numa revista Qualizar Internacional, onde a gente compara liga de titânio com ligas de aço, e aí da Steel está aqui, teve um resultado maravilhoso. Então eu agradeço imensamente de coração ao professor Milani por ter acreditado em mim, ter dado essa oportunidade, me incentivado, e ele me ajudou extremamente nas pesquisas. Foram 18 meses muito difíceis. E o professor Jurandir também, que esteve ao meu lado o tempo todo, e a gente conseguiu fazer esse trabalho incrível. A gente está colhendo os frutos disso agora, e está aqui, eu posso disponibilizar para todos vocês. Então, se a gente pesquisar hoje, a gente tem trabalhos muito semelhantes com os brackets, mas a gente não tinha com os dispositivos de ancoragem, e eu acho que agora a gente está começando a ficar completo, né, da parte científica, né, base de dados. Então, gente, aqui mostra uma imagem muito bacana de microscopia eletrônica desse parafuso em vários aumentos, aqui utilizando BioArray, Dutch Steel, sim, a gente tem várias análises nesse trabalho, foi um trabalho imenso, ficou super completo, e tá aí uma ideia para quem está assistindo, quer fazer um trabalho bacana de mestrado, fazer o complemento utilizando aí brackets e ancoragem esquelética, vai ficar muito bacana. Eu agradeço todo mundo que está aqui até agora, tem a paciência de me ouvir, de acreditar um pouquinho no que eu estou dizendo. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer você, Carlos, pela oportunidade. Queria agradecer a Bia, que é um amor, que sempre está ali do meu lado. A empresa é incrível, vocês estão disponíveis para nós o tempo todo. A gente solicita uma prescrição, ela chega em poucos dias, não tem aquela espera, é tudo muito eficiente. Ao professor Darwin, que todas as vezes que eu tenho as minhas dúvidas, ele me auxilia muito e prontamente. Professor Jurandir, professor Anderson, muito obrigada a todo mundo que está aqui me ouvindo. Quero agradecer em especial a todo mundo que participa, né, do DEMO.
e ao meu ortodontista Damon Smile, que tem crescido muito, tem abrido portas para muitos profissionais muito bons, ainda mais nessa fase aí de pandemia, onde está todo mundo distante. Vocês são responsáveis por unir essas pessoas que desejam conhecimento, que querem agregar no conhecimento aí científico, né, para a gente, nesse momento onde está todo mundo muito distante. Então, vocês vieram para realmente proporcionar na nossa vida um aprendizado muito grande. Eu sou fã do meu ortodontista Damon Smile. Obrigado pela empresa Sank, por todo mundo que está reunido aqui, proporcionando tudo isso para nós. Obrigada. Que legal, Carol. Valeu. Muito obrigado novamente. Adorei a apresentação. Foi muito divertida. Mas nós estamos agora na parte das perguntas. Tem algumas perguntinhas Vamos aqui lá. que eu queria estar passando para você. O Carlos, no caso do Caio, ele perguntou se daria para você ter usado o high torque invertido devido à raiz estar muito por palatino. Nos incisivos laterais? Acho que de maneira geral, se não me engano, você usou direto, né? Vamos voltar. Todos. Ó, a gente usou, foi low, né? Agora eu não lembro. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Caio. A gente usou low invertido. Tá. Poderia, mas talvez você não precisasse chegar num arco de calibre tão grande quanto 19 por 25. Eu prefiro chegar sempre no arco 19 por 25. Tem dentistas que não chegam. Eu prefiro chegar. Eu sinto que o caso finalizou quando a gente realmente chega, pelo menos, no arco de aço 19 por 25. E eu acho que o high invertido seria uma expressão muito intensa do torque. Eu não acho tão necessário assim. Vamos relembrar aqui as fotinhas dele, ó. Ele não tinha uma projeção tão grande. Então, acho que ali o low já caberia muito bem. Carol, até depois tem uma outra pergunta ali embaixo do Davi também, mas é isso que eu queria entender, então. Quando você usa o low torque invertido, você vai até o 19 por 25? Sim, eu sempre vou. E tem alguns casos que a gente chega no 21 por 25 com alívio de canino para trás. Mesmo no low torque invertido, por exemplo? Mesmo no low torque invertido. Legal. Quando você usa high torque invertido, você vai até qual calibre? Porque eu estou entendendo que você não vai até o 19 por 25 daí. Não, eu sempre vou até 19 por 25. Sempre. Sempre vou até 19 por 25. Quando a gente precisa... Vamos supor, aquele caso da Fran, né? Esse caso aqui. Vamos aqui no da Fran, que é um exemplo disso. Que nós usamos standard invertido, mas vamos supor que fosse o high também invertido. Né, que tivesse uma inclinação mais acentuada ainda. Eu chego sempre no 19 por 25. Eu cheguei no 19 por 25 e eu vi que ela ainda tinha um pouco de overjet e ainda dava para diminuir a inclinação desses dentes. Aí eu pego o 21 por 25, reduzo o calibre dele da distal de canino para posterior e coloco o 21 por 25 para expressar o máximo de torque que a canaleta do Bracket MX pode proporcionar. Entendi. Como o Kiel tem um torque mais acentuado, talvez não precisaria chegar no 21 por 25. Se ela tivesse com o Kiel, talvez eu não chegaria no 21 por 25. Mas o MX, quando a gente precisa de um torque, né, na expressão máxima que a canaleta possibilita, a gente tem que ir até 21 por 25. Ou dar torque manual. Então, eu prefiro chegar no 21 por 25, no MX. Tá, entendi. Interessante, não deve ser fácil de colocar ele em posição ali, né? Não é difícil. Eu não tenho dificuldade. Não tenho. Ótimo. O Leonardo falou, parabéns pela coragem de remover os implantes. Caso bem conduzido. Realmente eu também fico impressionado ali. É amiga, né? Confiou. A Denise perguntou, Carol, também odeio soldar. Você pode repetir o processo que você faz com a resina, por favor? Então, eu já tive muito problema com solda, né? Destempera às vezes não prende, às vezes você estraga o fio depois que ele está diagramado. Então, como que eu faço? Eu marco, aí na hora que eu pego o gancho com o alicate de gancho, eu coloco resina flow lá dentro. Aí eu coloco o gancho, aperto bastante e depois eu coloco foto para polimerizar a resina ali dentro do gancho. Ela até escoa um pouquinho para fora do gancho.
E eu deixo. Aquilo ali serve de stop para o gancho. Quando você fala marca, é caneta ou você risca alguma coisa? Caneta. Lápis de cera não vai dar, porque aí a resina não, né, pode não aderir tão bem. Aí eu marco com uma canetinha mesmo, bem suave. Não e coloco a resina flow lá dentro. Legal. Não. E aí, esse excesso da resina que escoa de dentro do stop ali, eu deixo, porque aquele excesso ali vai ajudar a segurar o ganchinho. Legal. Uma pergunta no caso de classe 2 que você falou que o seu protocolo é manter o 0,14 no inferior, né? É por quê? Então, o protocolo de tratamento de classe 2 com elástico precoce médio seria para pacientes que têm um bom perfil. Então, a gente tem que iniciar por aí. Se o paciente é jovem, criança ou adolescente jovem, tem um perfil satisfatório, padrão 1, bonito, e onde a gente quer só melhorar um pouquinho a relação ali do rebordo alveolar inferior e a sustentação do lábio, a gente não precisa trabalhar com protrator, por mais que a classe 2 seja grande. Então, a gente trabalha com elásticos precoces médio. Para a gente ter um efeito maior na parte inferior, a gente tem que deixar o arco inferior trabalhar por mais tempo com arco flexível. Por isso que eu falei da gente evoluindo a parte superior e usando os elásticos desde o início de canina segundo molar. Então, quando a gente já chega num fio mais pesado em cima, que é o 18 por 25, né, de TMA pelo menos, aí a gente começa a evoluir o arco inferior, porque até lá ele já vai ter tido uma resposta muito grande com o elástico. Normalmente, quando a gente coloca o 18 por 25 superior, o paciente já está com quase nada de classe 2. O efeito é bem rápido, sem apinhamento, é muito legal. Ótimo, ótimo. Pergunta do Leonardo. No caso 6, o uso dos elásticos de classe 2 com prolongamento do tempo de fio redondo na arcada inferior não gera inclusão de torque nos incisivos inferiores, perdendo a ação de torque existente, criando a necessidade de haver a correção no segundo período, com a evolução tardia dos fios? Ele quis dizer com a chance de lingualizar ou de projetar? Você quer falar, Léo? É de projetar mesmo. O redondo e o elástico classe 2 vai estar incorporando torque nos incisivos inferiores. Né? Essa correção que você diz que acontece bastante de redução da classe 2, ela vai acontecer um pouco por causa dessa inclinação. E aí você acaba tendo que fazer dois movimentos, né? Primeiro inclina para o vestibular e depois, com a leitura de torques, corrige esses desalinhamentos. Então, inicialmente... fazer num momento só, já evoluindo o fio desde o início? Não, porque aí você não consegue essa resposta da projeção inferior de uma forma satisfatória. Então, a gente realmente faz um de cada vez. Você vai ter que ir evoluindo o arco superior, né? O arco inferior, no decorrer desse espaço, ele já vai estar muito bem nivelado. Quando você começa a evoluir o arco inferior, você começa a ver a expressão de torque. Porque se houver apinhamento inferior, você vai notar com o uso do elástico que vai projetar ainda mais. Mas depois que você começar a evoluir os arcos inferiores, você vai começar a ver a expressão do torque low. E aí você consegue facilmente engrenar a mordida novamente, porque você primeiro vai avançar, vai acontecer sim uma inclinação vestibular desses incisivos, uma projeção. Isso vai aumentar o suporte labial inferior, que vai diminuir aquele sulco mento-labial, e depois você deixa um tempo o arco de aço, passa o 21 por 25 e você vai conseguir uma resposta radicular. Aí você vai conseguir uma expressão maior do torque low. Entendeu? Ok. Eu fiquei muito receosa quando eu comecei a fazer isso, com elástico médio no início, de demorar a evoluir arco inferior, mas em pacientes jovens, quando o paciente não tem aquela hipotonicidade muscular, que ele tem um lábio bem posicionado, lábio firme, aquele lábio espesso, você vai ver que acontece de uma forma muito satisfatória. E se no meio do caminho você achar que tem algo preocupante, você suspende o elástico, espera um tempinho, depois volta o elástico, volta com a mecânica. Mas realmente eu ainda não tive nenhum problema. Todos fluíram de uma forma muito bacana, pacientes jovens, extremamente jovens. Certo.
Legal. Você pode falar de maneira simplificada para a Heloísa como você faz a contenção fixa inferior? Ah, tá. Fixa inferior, a gente faz uma moldagem já com aparelho fixo mesmo, né? Uhum. Não sou eu que faço. É o protético que faz. Uhum. A gente já tentou fazer, inclusive no curso do Anderson, ele passa o fio 0,8, se eu não me engano, não, é 0,7 de aço. E ele faz em 5 minutos. Ele tem a destreza de fazer em 5 minutos. Eu não consigo. Eu demoro muito, eu até faço, mas eu demoro muito. Então, como você precisa copiar só a parte lingual dos incisivos inferiores, você molda ali com alginato a parte inferior. Na hora que você puxar a moldagem, ela pode até agarrar na frente, rasgar um pouquinho, mas o importante é você copiar a lingual. Se você copiar a lingual, manda para o protético, ele faz. Eu posso mandar o desenho dela depois para vocês sem a resina colada. Qualquer protético faz com fio de aço 0,7. E aqui, ó, uma coisa muito importante, tem paciente que tem falha, né, de primeiro molar, que vai colocar implante, ou de pré-molar e vai colocar implante, ela não tem que ser necessariamente 3x3, não, ela pode ser 4x4, 5x5, então eu vario muito isso aqui. Vamos supor que esse dente aqui tivesse aquela distorrotação grande do caio, eu ia estender essa contenção até aqui, ela ia ser um 3x4. Porque aí eu ia manter esse dente preso na contenção fixa inferior para a gente ter uma estabilidade maior a longo prazo. Então eu acho ela muito versátil, porque ela é fácil de higienizar. Eu mando para vocês depois, quem quiser me chama no e-mail, eu mando a foto, mando o fio, tudo direitinho, como que é feito. Então eu acho ela muito versátil. Você pode fazer preparo para a região de implante, deixando ela fixa aqui de 5 a 5, por exemplo. É tranquilo de colar, a gente faz um stopzinho, depois eu posso mostrar para vocês. No modelo de gesso, eu faço uma bolinha de Zetalabo, de silicona, aí eu colo ela assim no modelo de gesso, só para me posicionar ela, eu seguro ela no modelinho de gesso, coloco uma bolinha ali, aí depois eu tiro ela com o Zetalabo assim, com o silicone, e coloco na boca do paciente, aí ela já fica na posição certinha de colar. Coloco os afastadores, condiciono ácido adesivo e colo com resina Flow. Então, em 5 minutos, eu colo uma contenção 3x3. Eu deixo ela posicionada com o silicone. Eu posso depois mostrar, fazer um passo a passo bonitinho e mostrar para vocês. Legal, faço sim. De qualquer maneira, também eu estou avisando o pessoal, já são 8h33. Eu falei que a gravação da aula vai estar disponível. Lembra que nós estamos colocando agora ele dentro do grupo fechado, acho que é uma segurança adicional também. Quer dizer, grupo fechado, mas honestamente a gente está liberando a entrada a partir de 3 perguntas. A primeira, se a pessoa é ortodontista, se faz autoligado e como que é a experiência quando os casos ela tem feito de autoligado, tá? Mas eu já coloquei o link lá no bate-papo, é simples de vocês entrarem. Mas só para a gente finalizar, gente, que eu falei sempre que eu tento manter aqui dentro das 8h30, eu queria muito agradecer a Carol, foi muito legal você ter participado, Carol. O que eu acho que eu estava falando, deixa eu até mudar aqui, eu estava falando que a história que a Carol tem, de certa maneira, me lembra um pouquinho da parte do Frost, porque o Frost me contou uma história que quando ele se formou na faculdade, ele se formou com o filho do Damon e basicamente ele entrou no consultório dele trabalhando só com Damon, ou seja, ele fala, né, que a experiência que ele tem com convencional é nula, porque ele já entrou direto. E a Carol, a gente estava conversando de manhã, eu falei, ela falou que também a experiência dela, basicamente, que ela teve convencional foi no curso, e a partir daí, direto em autoligado, usou vários genéricos, como a maior parte do pessoal, teve os probleminhas de sempre, é importante frisar isso aí. Básicos. Tá, mas é exatamente isso. Acho que o que eu achei interessante é exatamente a Carol é uma menina super nova, já está trabalhando com grande destreza com essa parte de torque. Acho que eu gostei muito de ver a associação de tempos versus quantidade de visitas, é o que a gente fala, né? O próprio Weber, que é um cara que fala sempre que o número mágico dele
é uma faixa de 14 visitas, e a Carol está sempre mais ou menos perto disso aí, que acho que é digamos assim, uma quantidade onde você consegue maximizar a parte de lucratividade versus eficiência, né? E então, para a gente, acho que foi muito legal ter visto. Realmente, acho que quando uma pessoa se dedica, vai buscar essa informação, acho que é importante mostrar para todo mundo que isso não só é possível, como é extremamente viável. Lembre-se que a ideia é exatamente essa: cada vez que você escolhe um torque personalizado, específico para um paciente, você está economizando meses de tratamento, meses de tempo, de dobra, de esperar essa dobra responder, de praticar uma nova dobra. Ou seja, eu acho que é eficiência, não tem outra palavra para falar além de eficiência. E honestamente, Carol, também achei muito interessante você ter falado que vai, em vários casos, até o 21/25. É muito raro a gente escutar as pessoas falando que vão até 21/25, mas isso mostra bem como você tem um domínio de torque, de prescrição. Eu acho muito legal isso aí. E, bom, gente, só para a gente terminar, aquela nossa salva de palmas virtual, né, que a gente sempre pede para os nossos palestrantes. Valeu, Carol. Muito Carlos, obrigado. À vontade. só vou complementar. Então, a questão do 21/25, eu faço isso desde o início. Realmente, eu já escutei de muitas pessoas como que coloca. Não consigo entender, porque realmente ele insere, ele tem um resultado muito bacana, ele complementa muito quando você precisa após o 19/25. Outra coisa só que eu queria complementar aqui em relação à história é que eu falo para todo mundo que está começando, sabe? Ah, Carol, acho que não estou preparada ainda para fazer Damon. Aí que você está preparada. Quando você não está preparada, você tem que começar a sua cabeça já filtrada. O caminho, gente, está descrito. A gente tem passo a passo do sucesso. Então, para quem ainda não começou, que está começando a ortodontia agora, aí que é o momento certo. Porque a gente se confunde menos, as coisas fluem na nossa cabeça de uma forma muito mais fácil. Então, para todas as pessoas que eu tenho contato, pelos alunos que estão começando, que estão querendo fazer ortodontia, eu já falo, não perde tempo não. Vamos fazer o credenciamento, faz Damon, você já vai sair anos-luz na frente de muita gente que pelejou muito para passar os caminhos que a gente hoje está seguindo. Então, é isso aí. E acho que é isso mesmo, né? Antigamente a gente tinha um conceito de que era importante passar pelo convencional para você poder ter vivência antes de chegar num sistema mais avançado como o Demo. E acho que você é a prova viva que, na verdade, não é necessário, né? O Stuart já fala isso há muito tempo, que a vivência dele foi direto. E acho que a partir do momento que você entra de cabeça, realmente você acaba, digamos assim, queimando certas pontes com o passado e já, digamos assim, focando exatamente nesse futuro, porque é exatamente o que a gente vai estar vendo cada vez mais frequente. Acho que não tem, é um caminho que não tem volta. É se libertar, é igual um relacionamento. Uma coisa tem que acabar para você seguir um novo estilo de vida. Quando eu saí da especialização, eu tinha tudo lindo, novinho, de tudo que usava no convencional, e eu simplesmente dei tudo para os outros e comecei de novo rápido. Falei, vou começar agora antes que eu mude de ideia. Tem que ser rápido. E aí tirei todos os aparelhos que eu tinha colado no sistema convencional, coloquei tudo Damon, e aí a maravilha começou. E a verdade foi assim mesmo, e fiquei muito, muito feliz. Ó, gente, se Então. alguém Foi não a melhor prestou atenção, escolha. ela tirou todos os braxes convencionais e jogou fora. Não cobrei, tive que trocar sem cobrar, mas foi a minha melhor escolha. Não arrependo, foi a minha Ótimo. melhor escolha. Valeu, valeu, Carol. Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito pela presença. Realmente é um prazer ter vocês aqui. Me desculpe, atrasamos um pouquinho dentro do nosso período, mas eu tenho certeza que todos vocês aproveitaram bastante. E muito obrigado, Carol. Valeu, gente. Eu Obrigada te a ligo daqui a vocês. pouco, Carol. Valeu, gente. Tá bom, obrigada. Um beijo. Beijo. Um Tchau, beijo, tchau. professor Darwin. Tchau.